Walter? Tá ao vivo já? Tá. Pega o som. Não, tá desligado aqui, ó. Tá desconectei. A Mas oração aqui ele pega o ali vai som. ser normal hoje, né? Aquela oração de normal, não? Mas Como- eu posso fazer oração de comunhão? Ou nem? Confirma com o padre, porque eu acho que não faço. Ah, você coloquei a tela no YouTube? Coloquei. Não, mas aqui tá aparecendo. Não, mas eu coloquei. Mas você não tá pelo programa? Tá. Então. Colocando vai. como. Você fala como thumb. Coloquei. Mas aqui não tá aparecendo. Aqui, ó. Sexta-feira, que eu faço. Não, mas aqui você Ah, tá. tá, entendi. Vou colocar aí. Aqui fica pro Face também. Aí ele disse pra depois, na hora da missa, mexer nesse. Não, Pra né? ver se dá Então, alguma mas coisa. esse aqui não. Esses aqui, ó. Se você for fazer a gravação usando acompanhamento. Mas ele influencia, porque todas Não. as vezes que a gente mexeu aqui e desligou ele, Não, é porque assim, fora de ó, sair esse som. aqui, se você fazer acompanhamento aqui e for gravar direto do celular, você aumenta só aqui, porque ele regula aqui. Esses aqui, geralmente, é para dar regulação na mesa se você estiver usando o programa, vamos por assim, do OBS, mas como a gente não usa, a gente nem mexe. Esse aqui é para dar volume na moça, se você fazer a transmissão do celular para cá, e esse aqui é o geral, é como se você fosse fazer
Boa tarde a todos. Boa tarde também aos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Na igreja, nos reunimos para celebrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O jejum e a oração marcam este dia em que, juntos com a Virgem Maria e o apóstolo João, acompanhamos Jesus, o servo sofredor, em sua paixão até sua morte na cruz. Contemplemos hoje o Cordeiro imolado que na cruz manifesta o amor divino sem limites, se oferecendo como vítima ao Pai, triunfando sobre o pecado e atraindo todos assim. Adoremos o mistério de nossa salvação, dispondo nosso coração à fé e ao arrependimento, a fim de que sejamos curados e santificados pelo sacrifício de Cristo. Ao venerarmos hoje a cruz de Cristo, expressemos nosso gesto Nesse momento, os nossos sacerdotes se aproximam do altar e se prostram Padre Guerra, Padre Diego e Padre Luiz. Em um momento de oração, você também pode, na sua casa, você que nos ouve através do RC, estar em oração juntamente conosco. Um momento de profundo silêncio, faça silêncio também na sua alma. Entregue-se ao Senhor.
Diante do Senhor, ele cresceu. Nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até a morte. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Nós vamos cantar o Salmo 30. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos,
torne objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos em pé para aclamarmos o Evangelho. Glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei Redentor. Glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei Redentor. Jesus Cristo se tornou obediente até a cruz, pelo que o Senhor o exaltou e deu-lhe um nome acima de todo nome. Glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei Redentor.
momento. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote
parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal,
no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação para a Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Neste momento, todos se ajoelham para um breve momento de oração silenciosa. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos
que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas e em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós entramos neste momento deste grande silêncio no qual nós somos colocados perto à cruz de nosso Senhor. Nós que contemplamos desde a manhã deste dia este lugar de conversão, este lugar de sacrifício, este lugar de vida nova para nós, precisamos perceber que o Senhor continua a nos chamar a este lugar. Muitos pensam, diante dos seus sofrimentos, como é possível que eu sofra, já que o Senhor venceu o pecado e a morte? Muitos insistem que nós não deveríamos utilizar crucifixos com a figura de Cristo, ou com o argumento de que fazer imagens é idolatria, ou com o argumento de que Cristo não está na cruz porque venceu a morte e ressuscitou. Por que é que a liturgia todos os anos nos ajuda a viver a adoração da cruz? Nos faz contemplar de novo estes sofrimentos, estas dores e o peso da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que a Igreja nos ensina a estar sempre com um crucifixo? A tê-lo exposto em nossas casas, nos ambientes litúrgicos e até mesmo levar a cruz conosco, ou pendurada no nosso peito, ou no nosso terço. Por quê?
Nós temos meditado diante da história, também a história de Israel, diante da nossa própria história, como a vontade de Deus quis purificar-nos a partir dos sofrimentos. Em primeiro lugar, as dores, as doenças, as limitações da nossa carne são colocadas como graça de Deus diante de nós, como um alerta diante da morte, que é consequência do pecado. E Deus faz isso para que a gente não se perca na morte definitiva, mas possa abandonar um caminho que leva à destruição, que gera a divisão, que traz esta morte existencial, que afasta não só dos irmãos, mas também de Deus. Depois de contemplar, portanto, essa consequência do pecado, estas limitações que no projeto de Deus já são graça porque nos alertam, nós também podemos contemplar este sofrimento que Cristo sofre. E por que Cristo sofre? Se ele não teve pecado, se ele experimentou todas as nossas limitações, a fome, a sede, o frio, o calor, etc., mas não o pecado, por que ele precisava experimentar o sofrimento? Sofrimento pelo desprezo das pessoas, pela falta de fé, pela dureza do coração, pela rejeição da vontade do Pai. O sofrimento pelas humilhações, pelas perseguições, o sofrimento pela condenação de cruz, esta humilhação tão profunda, com todas as ciladas possíveis, com todas as dores, porque o Senhor tinha que carregar este peso da cruz. Nós estamos cansados de ouvir que Cristo carrega o peso do nosso pecado. E mais uma vez nós voltamos àquela pergunta: por que eu tenho que carregar a minha cruz? Por que eu tenho que sofrer se Cristo carregou o peso da minha cruz, venceu o pecado e a morte por mim? E eu te digo que a cruz que nós carregamos nem se compara com aquela que nós mereceríamos carregar. As dores que nós sofremos não chegam a ser nem proporcionais ao sofrimento que naturalmente nós deveríamos sofrer como consequência do nosso pecado. A bondade de Deus e a vitória de Cristo na cruz ainda amainou, tornou leve o nosso fardo. É por isso que Cristo garante e convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, a carregar pesado fardo, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que o Senhor nos diz isso? Porque a cruz, quando está unida a Cristo, se torna mais leve. Justamente porque o amor de Cristo é mais forte do que a morte. É Cristo que nos ajuda a suportar, a levar o peso da nossa cruz. E se nós estamos unidos a Ele, se vivemos o sacrifício por amor, então tudo se torna leve, tudo se torna suave, porque Cristo mesmo caminha conosco e carrega a nossa cruz conosco.
Mas além disso, o Senhor também nos espera nos pés da sua cruz. Ali talvez todos nós devamos fazer parte deste sacrifício, na medida em que vamos nos associando à obediência à vontade do Pai. E figura disso é a presença da igreja aos pés da cruz, como nós ouvíamos neste Evangelho. Está ali nos pés da cruz essas mulheres. Diz que está Maria e o discípulo amado. E Cristo, olhando para sua mãe, vai dizer: eis aí o teu filho. E olhando para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. Ali nós vemos o Senhor oferecendo a sua mãe para a igreja e oferecendo estes filhos. Aliás, nós somos igreja, somos estes irmãos de Cristo. Maria é mãe para nós também. E nós nos alegramos muito com isso, é uma consolação muito grande, saber que nós temos a mãe de Cristo para nos consolar, para nos educar na fé, para nos prevenir do perigo, nos proteger, nos levar a Cristo, nos ensinar a fazer tudo como Ele nos diz. Essa é uma consolação enorme. Mas nós não prestamos muita atenção neste mistério. Maria é dada como mãe à igreja nos pés da cruz. O discípulo amado é aquele que está nos pés da cruz. O que é que significa estar nos pés da cruz? Se eu perguntar para você, o que significaria para você estar aos pés da cruz de Cristo? Que resposta você seria capaz de dar hoje? Será que você estaria hoje aos pés da cruz? Porque veja, Jesus Cristo tinha os apóstolos, os 12 apóstolos. Neste momento nós contamos 11, porque um vendeu a Cristo, traiu o Senhor, vendendo-o, denunciando-o, armando uma cilada para que ele fosse preso. É Judas. Pedro também o negou, como aparece neste Evangelho, que é a pedra escolhida, o fundamento para esta igreja. Também não vemos os outros apóstolos. E além dos apóstolos, Jesus tinha tantos outros discípulos. É claro, temos aí o discípulo amado e a Virgem Maria, mas digo, além dele, onde estavam os outros? Onde estavam os outros discípulos? Não deveriam todos estar ali aos pés da cruz? Por isso, eu penso que é importante perguntar para você, e a gente perguntar-se a si mesmo: hoje, Cristo estando oferecendo a sua vida por nós na cruz, porque este sacrifício é atual. É claro que Cristo já ressuscitou e já venceu a morte, mas este sacrifício continua atuando, estando presente também para nós, porque nós precisamos desta redenção e o Senhor está reunido conosco em todo o seu mistério redentor. Mas hoje, onde você está? Está aos pés da cruz? Ou negou o Senhor? Ou vendeu o Senhor? Ou simplesmente fugiu de medo e está se escondendo? Talvez tenha deixado tudo para trás e esteja voltando para a sua velha vida de pecado, a sua velha vida onde você buscava a sua satisfação nas coisas deste mundo. Onde você está hoje? Agora, se talvez você possa
pelo menos desconfiar que está aos pés da cruz de Cristo. Como é estar aos pés da cruz do Senhor? O que você acredita que esse discípulo, que essa mãe sentiram, e estas mulheres, né? O que eles sentiram aos pés da cruz do Senhor? Imagine que a pessoa que você ama e a pessoa que você mais ama, nós podemos dizer isso certamente pelo menos da Virgem Maria, seu filho amado, está ali, foi rejeitado, foi perseguido, foi caluniado, foi maltratado, foi julgado, foi condenado, foi destruído na sua carne, não só pelos insultos, mas pelas dores, pelas violências físicas também. Está no extremo de dor, pendurado ali sobre aquela cruz, e você não pode fazer absolutamente nada. Mesmo estando talvez gozando da sua força, da sua saúde, não pode fazer nada pela pessoa amada, sendo destruída em todos os sentidos, ali naquela cruz. Que sentimento tem a Virgem Maria aos pés da cruz? Que sentimento tem essas mulheres? Que sentimento tem o discípulo amado? Que dor sofreram? Essa dor, ela é fruto do amor que faz com que a vida se solidarize. E quando a gente não pode oferecer a própria vida, resta a oração, a intercessão. Sofrer junto, chorar junto, é assim que a Virgem Maria é dada para a Igreja como mãe aos pés da cruz. Em meio ao pranto, a um choro mais sofrido possível, impotência. Ali eles estão suportando também com Cristo este peso da cruz, que não é de Cristo, que também era de alguns deles, destes discípulos inclusive que abandonaram o Senhor, que era dos irmãos. É assim que nós deveríamos viver, sofrendo com Cristo, por amor. E isso responde da melhor forma àquela primeira pergunta que eu recordei. Por que eu tenho que sofrer se Cristo já venceu o pecado e a morte por mim? Porque não existe amor que não entrega a vida, que não se sacrifica pelo próximo, que não sofre a dor do irmão, que não é capaz de se unir ao Senhor na cruz. Não existe amor que não se coloca ali ao lado da cruz de Cristo para sofrer com Ele. A diferença é que agora nós não sofremos por conta da nossa culpa, mas podemos nos associar a este sofrimento com o Senhor, que vem nos purificar ainda do nosso pecado, que vem dar a oportunidade para viver a comunhão de fato, que vem dar a oportunidade de encontrar a vida, porque a vida eterna nasce na entrega, no sacrifício, na cruz. Então, se você tem murmurado, se tem rejeitado a sua cruz, se tem fugido dos sofrimentos naturais da vida, recorda o amor de Deus, recorda a promessa de vida eterna e se coloca confiante aos pés da cruz. Você não está sozinho.
Você tem uma mãe que chora com você as suas dores, como chora as dores de Cristo junto conosco, como chora conosco as dores dos nossos irmãos. Nós não estamos sozinhos. Essa é a força da cruz, esta é a força da Eucaristia, essa é a força da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Não existe morte para quem vive a comunhão, não existe morte para quem ama, porque a vida está em Deus. Quem acredita, faz a vontade do Pai, não está sozinho. Você não está sozinho. Acredita nisso, confia no Senhor, tem coragem e faz o bem. Se arrisca a ir para os pés da cruz. Pare de se esconder, pare de fugir. Não deixe que o demônio te engane, que ele ponha o medo no teu coração e que ele te segue. Abre os olhos para a luz que vem do Senhor, porque Ele quer te reconduzir à paz, Ele quer te dar a vida, Ele nos salva, Ele é a nossa redenção. Confiemos sempre no Senhor. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos. A parte agora, Deus eterno. Deus eterno e todo-poderoso. Perdão, desculpa, eu fiz sua parte, né? Desculpa, gente. Só um minuto. Isso. Nós vamos fazer uma pequena introdução, então. Depois você repete essa oração, Dora, tá? Desculpa. Irmãos, prestemos atenção nessa oração que é antiquíssima da igreja. Vocês talvez recebem visitas, alguns católicos que têm uma fé vacilante, não vê a beleza que nós temos nessa igreja. Presta atenção, porque todas as críticas que nós recebemos como igreja não percebe o amor que tem essa igreja pelo homem, pela humanidade. Vocês vão prestar atenção que essa oração é uma intercessão que a nossa igreja faz por todas as pessoas. Aqui, a igreja católica ela não faz discriminação de nenhuma religião, de nenhum tipo de homem. Que essa é a missão da nossa igreja, de interceder. Você vai ver que vai rezar por todos os tipos de pessoa, até mesmo por aquelas que se dizem não acreditar em Deus, mas que tendo uma reta intenção, de certa forma, está fazendo a santa vontade de Deus. Por isso, irmãos, nos unamos a essa igreja. Nossa igreja católica é aquela que reza, que intercede. Por isso que somos tão rebatidos. Por isso que o Santo Padre, o Papa, é tão perseguido. Por isso que as decisões que a igreja faz recebe tantos maltratos. Porque no fundo ela se espelha no Cristo que acabamos de contemplar, morto na cruz por cada um de nós. E a igreja também padece, sofre as mesmas consequências, que se perseguir o Mestre, perseguirão também a sua igreja. Então, irmãos, essa oração é da igreja, então nos unamos a essa oração, nos unamos agora, porque a igreja agora alguém faz uma introdução à oração, e o presidente, aquele que preside a celebração, faz presente essa oração do próprio Cristo, que reza, que intercede e que defende a cada homem. Então, irmãos, nos unamos
e nos alegremos, porque Deus nos deu uma missão. Nós somos aqueles que intercedemos pelo mundo inteiro. Então, nos unamos a essa intercessão, nos sintamos unidos para que essa graça chegue ao coração de todo homem. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Um momento, aqueles que podem se ajoelham e nós rezamos em silêncio. Levantemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Paulo Roberto, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Nós rezamos particularmente pedindo que o Senhor ilumine os governantes nas decisões que têm sido tão importantes para a vida de todas as pessoas que sofrem diretamente ou indiretamente por esta doença. Ajoelhemos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam,
que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugentem a fome, abra as prisões e libertem os cativos. Vele pela segurança e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Nós rezamos particularmente para os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora nós teremos a adoração da cruz. Nós vamos receber a procissão que trará a cruz até aqui ao presbitério. Nesse momento, aquelas pessoas que estão conosco através da URC podem se preparar, porque está sendo preparada a Santa Cruz, que está se dirigindo até o altar, até o Santo Padre. Nós vamos desnudar essa cruz durante 3 momentos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. A parte superior da cruz foi desnuda. Adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Mais um braço da cruz foi desnudo e a cruz é novamente elevada.
salvação do mundo. Vinde, adoremos. A cruz é totalmente desnuda e elevada novamente. Que você, meu irmão e minha irmã que está em casa, possa ter um crucifixo e adorar o Senhor. A cruz está sendo colocada num lugar, aqui no altar, para que seja adorada. O sacerdote se dirige até a cruz agora. Neste tempo nós não podemos fazer a adoração com a saudação do beijo. Então todos que puderem, que tiverem um crucifixo em casa até podem fazer isso, né, desde que tomem o cuidado com a higiene, etc. Né, não vamos correr o risco de ter alguma contaminação também, mesmo que entre os familiares. No entanto, o ideal é que cada um possa fazer um silêncio profundo, se pode se ajoelhar diante da cruz, é o que nós vamos fazer aqui todos juntos, e numa vez só. Não só fazemos a genuflexão este ano, mas em silêncio, aqueles que podem, claro, fazemos um tempo de adoração silenciosa de joelhos. Agora, todos de joelhos, estamos em adoração à cruz. Conforme o Padre falou, que você também possa estar na sua casa, de joelhos, junto à cruz, com a sua família. Nós vamos fazer também um canto em adoração à cruz. Assim, em casa também, você estende a sua adoração, cantando com este canto. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te
fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E agora nós vamos preparar o altar para a comunhão. Hoje nós não temos a consagração, mas todos, também aqueles que estão em casa, comungamos com o Senhor, meditando este mistério da redenção. Acompanhemos este momento com o nosso canto. Ó povo meu, que mal eu te fiz, que mal eu te fiz, em que te contristei, responde-me, em que te contristei. Ó povo meu, que mal eu te fiz, que mal eu te fiz, em que te contristei, responde-me, em que te contristei. Eu te fiz sair do país do Egito, eu te abri o mar em duas partes, eu te libertei do faraó, e tu preparaste a cruz para mim. Ó povo meu, que mal eu te fiz, que mal eu te fiz, em que te contristei, responde-me, em que te contristei. Porque eu te conduzi 40 anos pelo deserto e te saciei com o maná. Eu te introduzi na terra prometida, e tu preparaste a cruz para mim. Ó povo meu, que mal eu te fiz, que mal eu te fiz, em que te contristei, responde-me, em que te contristei. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Irmãos, na Eucaristia, celebramos o memorial do Cristo sofredor. Receber o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, nos faz participantes do seu destino, do seu sofrimento, da sua morte e da sua glória na ressurreição. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Ó Senhor, a tua Páscoa, confirmada no madeiro, é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, irmãos, nós continuamos distribuindo a comunhão, como foi avisado, até às 17 horas de hoje. Quantas horas são? Nem vi. Ainda tem tempo. 20 minutos. Talvez fique mais uns minutinhos, mas vamos por até às 17. Hoje nós temos a tradição de fazermos a Via Sacra pelas ruas e não podemos.
nós já havíamos preparado uma meditação da Via Sacra que está no nosso canal no YouTube, no canal da paróquia. Se alguém quer meditar e não consegue acessar o vídeo, né, porque ele vai ficando para trás na lista, pede ajuda para alguém que te mande o link, não é difícil. Aí, se alguém precisa que você ajude, você vai lá e compartilha o vídeo pelo WhatsApp ou de outra maneira, para que em algum momento desse dia, quem sabe aí no final da tarde ou à noite, você possa mais uma vez, se quer, né, se não quer rezar sozinho, também pode, mas se quiser, nós temos ali gravada a meditação da Via Sacra de uma maneira simples, para que você também possa viver este momento de devoção que é tão tradicional, tão importante nestes dias para nós. Amanhã nós teremos a Vigília Pascal às 19 horas, transmitida online. Aqueles que quiserem comungar no domingo de Páscoa, nós temos a missa às 9h30 da manhã, e em seguida, a partir das 10h30, como nós fizemos também hoje, estarão os ministros distribuindo a comunhão até o meio-dia do domingo. Depois retomamos a distribuição da comunhão às 17 horas do domingo até às 18h30. Então quem participa da vigília e depois quer comungar novamente, poderá vir no domingo, nestes horários. Passaremos pela cidade, pela parte aqui da paróquia, a partir das 7h30, e como eu tenho dito, se você pode preparar a frente da sua casa de alguma maneira, pôr uma toalha, uma imagem, uma flor, alguma coisa, ou simplesmente sair à janela, vai saudar o Senhor que vem ao teu encontro, que vai levar esta bênção aí na sua casa. Pode ser que a gente não consiga passar exatamente na porta de todas as casas, mas perto da sua casa tenha certeza que o Senhor Eucarístico vai passar, com a graça de Deus nós vamos passar. Então se prepare, lembrando que tem a missa às 9h30 da manhã e também às 19 horas no domingo de Páscoa, para serem acompanhadas pela mídia social. Nós vivemos este tempo de jejum, de recolhimento, de silêncio. Vamos nos colocar ainda humildemente diante do Senhor até o fim deste dia. Amanhã também nós nos preparamos para participar da vigília de uma maneira digna, né? Se vista bem, mesmo que seja apenas você que vai acompanhar pelo seu celular, pela sua TV, seja a da paróquia, seja outra também, de qualquer maneira, se prepare bem, se possível. Arruma uma mesa com uma toalha branca. Alguém me pergunta, padre, acho que não tem toalha branca lá em casa. Põe uma toalha bonita, bem arrumada, não tem problema se não for branca. Se possível, põe uma vela também, põe um crucifixo, põe ali, né, a sua dedicação para se arrumar bem. Procure fazer aquilo que a liturgia pede, mesmo sozinho. É para ficar de pé, fica de pé. Se é para sentar, senta. Se pode se ajoelhar, se ajoelha. Isso nos ajuda a entrar nesta Assembleia Santa, reunida por amor. A gente faz estes movimentos para honrar o Senhor. Tem todo um sentido, né? Não é à toa. A gente fica de pé para escutar. A gente se senta para louvar o Senhor no salmo, a gente se ajoelha diante dos momentos de consagração, etc. Tudo tem um sentido, né? E nós devemos vigiar em casa, porque a tentação é só ficar sentado ou espichado, né? Deitar às vezes lá no quarto mesmo de pijama, já que estou em casa, né? Que é só comunhão espiritual. Louve o Senhor também dessa maneira, se esforce, sobretudo porque é a vigília santa. Este momento tão importante para nos encontrarmos com o Senhor. Acho que é isso. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo,
cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.